Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouco afônico, mas espero em Deus poder transmitir para você uma palavra para encorajar o seu coração. Abra sua Bíblia, pode voltar ao que estava no começo, estava melhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 28 até o verso 45. O que eu peço é que você, depois de lido o texto, ou mantenha a sua Bíblia aberta, ou mantenha o seu telefone, o texto bíblico ligado. A promessa é de que não vai zapear, né? Muito bem. Obrigado, princesa. Essa Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temeu interrogá-lo a este respeito. Muito bem, esse texto retrata para nós 3 cenas, 3 quadros, 3 painéis, 3 tipos de espiritualidade. Eu vou categorizar a primeira espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Segundo, eu vou categorizar a espiritualidade dos novos discípulos
que não subiram o monte da transfiguração. Terceiro, eu vou categorizar a espiritualidade de Jesus. Jesus subiu um alto monte com o propósito de orar. A tradição diz que é o Monte Tabor, perto de Nazaré. Outros pensam que é o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. Isso não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. O que importa é a lição do texto. Pedro, Tiago e João sobem o monte com Jesus, mas eles não oram, eles dormem. E lá no topo desse monte acontecem milagres, mas apesar de eles verem milagres, eles estão desprovidos de compreensão, de entendimento. Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Os 9 discípulos que ficaram no sopé do monte, diz a Bíblia que tinha uma multidão, tinha um pai aflito, o filho único endemoniado, pedindo para eles expelir os demônios do menino, eles não puderam. E Marcos 9:16, texto paralelo deste, nos informa que nesse tempo os escribas estavam discutindo com os discípulos. Eles estavam discutindo, mas estavam desprovidos de poder. Então vou chamar a espiritualidade dos 9 que ficaram como a espiritualidade do vale, discussão sem poder. E vamos sintetizar a espiritualidade de Jesus em 3 palavras: oração, obediência e poder. Então vamos à primeira cena, vamos ao primeiro quadro, vamos ao primeiro painel. A espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Se vocês notaram comigo, quando Pedro, Tiago e João sobem esse monte com Jesus, está escrito assim: cerca de 8 dias depois. Depois de quê? O que é que precedeu esse fato, que leva Lucas a dizer que foi 8 dias depois? Acontece que Mateus 16 nos informa que Jesus estava lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com os discípulos, perguntando a eles assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: mestre, o povo não sabe quem tu és não. Uns pensam que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo sabe nada. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, porque ele era o falante do grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara inteligente, você é antenado, você sabe das coisas. Mas não foi o que Jesus disse para ele não. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Então você e eu estamos aqui hoje, não é porque nós somos mais inteligentes que os outros, não. Estamos aqui porque um dia o Pai nos revelou o seu Filho e fomos alcançados pela graça dele. Aí Jesus diz assim para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus está dizendo que ele é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Depois de dizer isso, Jesus mostra para eles que era necessário, e pela primeira vez ele está dizendo isso, que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro,
achou aquele discurso de Jesus muito estranho, chamou Jesus à parte, passou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, larga a mão desses pensamentos de morte, não, isso, o Senhor tem piedade de ti mesmo, isso não pode acontecer não. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro cometeu um grave erro, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abre mão da nossa vida, mesmo quando nós tropeçamos e falhamos. Por isso, 8 dias depois, Jesus quer dar para eles uma noção de que depois da cruz vem a glória, depois do sacrifício vem o esplendor, depois do sofrimento vem o céu. E então ele abre um painel diante de Pedro, Tiago e João para mostrar uma antecipação da glória. Mas Jesus sobe o monte, ora, e os discípulos dormem, porque o que dá prazer para Jesus, dá cansaço neles. Só que Pedro, Tiago e João estão vendo milagres extraordinários. São 4 milagres que aconteceram. Primeiro milagre: o rosto, as vestes de Jesus resplandeceram, como a luz, como o sol. Segundo milagre: Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Estão falando para Jesus da sua cruz. Foi na cruz que Jesus quebrou as portas do nosso cativeiro e nos tornou livres. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Notem comigo que os discípulos estão vendo coisas extraordinárias, pisando num terreno sobrenatural, vendo milagres esplêndidos, e não obstante isto, eles estão desprovidos de entendimento. Por que eu estou colocando isso? Nós vivemos no Brasil um país muito místico. O Brasil é um país que as pessoas correm atrás de milagres, querem ver milagres. Há pessoas que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Tem gente que pensa que se você presenciar mais milagres, você vai crer mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se vocês perceberam comigo, essas 3 gerações representadas no topo desse monte, a geração de Moisés, de Elias e dos discípulos, foram as 3 gerações que mais viram milagres acontecer na história. Mas ao mesmo tempo foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Se não, vejamos. A geração de Moisés, que sai com o povo da escravidão, eram 600 mil homens, além de crianças e mulheres, 2 milhões de pessoas em média. Toda aquela geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Por quê? Por causa da incredulidade. Viram muitos milagres, mas uma geração que pereceu pela incredulidade. Na geração de Elias, como é que era? Elias chegou a pensar que só ele tinha ficado. Deus: não, meu filho, tem 7 mil que não se dobraram ainda. E a geração dos discípulos? A Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele trabalhou, por causa da incredulidade do povo. Eles estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento das coisas mais importantes da fé. O que eles não discernem? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Olha o que Pedro disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele está falando uma bobagem, uma tolice. Como assim? Como assim? Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens.
Ele é único, Ele é singular, Ele é incomparável. Ele é incomparável. Pedro está vendo milagres, mas não discerne quem é Jesus. Segundo, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne com seus dois condiscípulos a missão principal de Jesus. Vamos entender isso. Quando Jesus desce desse monte, a multidão aflita está lá, porque tem um pai desesperado, precisando de ajuda, filho endemoniado, apresentou o filho para os discípulos, não puderam libertar o menino, e aí o pai chega para Jesus e pede ajuda, e o pai diz: olha, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam, e Jesus solta uma exclamação de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho aqui. E diz a Bíblia que Jesus liberta o menino, que Jesus cura o menino, que Jesus devolve o menino são para o seu pai. E no versículo 43 diz que todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quantos? Todos quem? Todos, inclusive os discípulos. Só que Jesus viu nessa admiração um terreno escorregadio. Como assim? Vocês se lembram de João capítulo 6? Quando Jesus multiplica pães e peixes pela primeira vez, a multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias, apenas operador de milagres, para resolver os problemas do aqui e do agora. Jesus percebeu que aquilo era uma tentação para os discípulos, e despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque não queria que os discípulos ficassem submetidos a essa agenda tentadora de um Messias apenas para resolver as questões temporais, terrenas e humanas. Agora, a admiração da multidão é a mesma coisa. Veja o que Jesus disse para os discípulos no verso 44. Ele não disse para a multidão, não, ele disse para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, entenda uma coisa, não fiquem encantados com o fato de eu libertar endemoniados, de eu curar enfermos, de eu purificar leprosos, de eu multiplicar pães e peixes. Não pensem vocês que eu desci para o céu para essa agenda. Não pensem vocês que eu vim só para isso. Não, 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 não. Fixe nos ouvidos de vocês uma coisa: eu estou indo para Jerusalém, a minha agenda é em Jerusalém, é para lá que eu estou indo, e lá eu vou ser entregue, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou ser sepultado, lá eu vou ressuscitar, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou redimir vocês, é lá que eu vou declarar a libertação de vocês. Mas o versículo 45 diz que os discípulos não entenderam isto. Estão vendo milagres, mas não discernem quem é Jesus, nem o que Jesus Cristo veio fazer. Terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a missão deles. Notem isso. Quando Pedro disse: mestre, bom estarmos aqui. É claro, um monte cheio de glória de Deus, um lugar maravilhoso. Não, não vão descer não, lá embaixo tem gente gemendo, lá embaixo tem gente demoniada, lá embaixo tem gente oprimida, lá embaixo tem gente passando fome, lá embaixo tem muita gente necessitada. Esse negócio de ficar aqui no monte é maravilhoso, esse clima aqui rarefeito é maravilhoso. Vão ficar aqui, vão descer não. Entenda uma coisa: a missão da igreja não é no topo do monte, a missão da igreja é lá no vale. Aqui no topo do monte você vem para refazer suas forças, aqui no topo do monte você vem para recarregar suas baterias, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua família, é lá na sua parentela, é lá na sua empresa, é lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá no enfrentamento do vale, é que tem gente sangrando, é que tem gente chorando, é que tem gente oprimida, é que tem gente viciada, e é lá que você vai exercer o seu ministério para a glória de Deus e para a libertação dos cativos. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a essência e a centralidade do culto. Se você perceber, quando aquela nuvem luminosa os envelopa, eles são tomados de medo, de pavor,
Mateus 17 chega a dizer que eles caíram de bruço, de tamanho medo. E aqui tem duas coisas que eu gostaria de focar, tem dois extremos. O primeiro extremo é o que nós chamaríamos talvez de falta de reverência. Lá em Eclesiastes diz que quando você for entrar na casa de Deus, você guarda o seu pé. Falta de reverência não tem nada a ver nem com silêncio, nem com barulho. Nós vimos aqui um movimento de vocês festivo. É possível ter reverência no festivo, e é possível não ter reverência no silêncio, e é possível ter reverência no silêncio e não ter reverência no festivo, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Numa das Copas do Mundo, não me lembro se 14 ou 18, o técnico da seleção brasileira, não sei se vocês se lembram disso, orientou os jogadores que eles não deveriam entrar em campo mascando chiclete, que deveriam cantar o hino nacional. E eu me lembro que as arquibancadas cantaram o hino nacional com muito fervor. E eu fiquei pensando, se uma pessoa precisa ter uma atitude adequada para entrar numa Copa do Mundo, num campo de futebol, quanto mais eu devo ter o coração preparado para entrar na casa de Deus, onde a glória de Deus assiste. Mas tem um outro extremo, é o extremo de criar uma ideia de que Deus é um guarda cósmico, de que Deus é um xerife, que Deus está com um porrete na mão, para lhe dar uma bordoada, sempre que você pisa em falso. Às vezes os pais, inadvertidamente, não sabendo lidar com a peraltice dos filhos pequenos, cometem esse erro, menino, fica quieto, senão Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com essa ideia de que Deus é um guarda cósmico, que é um xerife, tem um porrete na mão. Então preste atenção numa coisa, nós devemos ter reverência e temor a Deus sim, mas não medo de Deus. A nossa postura tem que ser a do pródigo, na hora mais difícil da vida, você dizer assim, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Em vez de você fugir de Deus, você corre para os braços de Deus, de saber que o seu Deus é seu Pai, e Ele ama você, e Ele está pronto a esperar você, a abraçar você, a beijar você, e a fazer uma festa com a sua volta. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Vamos para o segundo quadro, a segunda cena, o segundo painel, a espiritualidade do vale. Marcos 9,16 nos informa no texto paralelo que os escribas estavam discutindo com os discípulos. Os discípulos que ficaram no monte também não oraram, também não jejuaram, também não libertaram os cativos. Eles estavam discutindo com quem? Com os escribas. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei, eram os teólogos da época, eram os entendidos de teologia da época, os bons de Bíblia, mas inimigos de Jesus. Qual o problema aqui, meus irmãos? Me permita dizer isso. Tem hora para discutir, tem hora para você defender a fé cristã, tem hora da apologética, tem, mas é um grande risco da igreja passar muito tempo, ou boa parte do tempo, ou a maior parte do tempo, discutindo a obra em vez de fazer a obra. Muitas vezes se faz uma reunião, faz uma conferência, faz um congresso, viaja 500 quilômetros, 1000 quilômetros para ir numa conferência, para discutir a obra. E aí você reúne um pequeno grupo para discutir a obra. Aí você faz uma reunião mais ampla para discutir a obra. E de repente nós estamos o tempo todo discutindo a obra, como um atleta que se aquece, mas nunca entra em campo. Agora preste atenção. Enquanto os discípulos estão discutindo com os escribas, o diabo está agindo. Agindo para oprimir, para escravizar, para atormentar. Notem que tem um menino endemoniado, e esse menino é filho único.
E se você ler os textos que retratam essa cena, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, o espírito mudo e surdo, o espírito maligno entrava no menino e jogava no fogo, e jogava na água, e jogava na terra, e o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio saía dele sem deixá-lo todo quebrado. Eu imagino a cena, o sofrimento, a dor. Quando o pai levou o assunto para Jesus, dizendo: olha, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Agora note uma coisa, aqueles discípulos já tinham tido vitória nesta área. É só ler Mateus 10, na missão dos 70, vocês se lembram disso, de 2 a 2 eles foram, voltaram todos animados: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus diz: não, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não conseguem. Sabe por quê, meus jovens? É porque a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Ontem você estava cheio do Espírito Santo, hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Ontem você orou, hoje você tem que orar de novo. Ontem você jejuou, hoje você tem que jejuar de novo. Ontem você teve vitória, hoje você tem que ter vitória de novo. Agora notem, quando o menino é apresentado a Jesus, ou o pai chega para Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. Só que a palavra no grego lá, para infância, é muito curiosa, é a palavra grega brefos, que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Você já pensou o que é um bebê endemoniado? Um menino aprendendo a andar endemoniado? Você já imaginou o sofrimento daquele pai de ver o menino de repente brincando com os coleguinhas, sair correndo e se enfiar no fogo? Alguém tem que pular lá e tirá-lo. Está brincando, de repente o demônio entra nele, ele sai correndo e mergulha numa poça d'água, tem que correr lá e tirá-lo. Ou joga no chão, sai todo ralado. Agora, para um pouquinho comigo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse particular. A sensação que eu tenho é que há uma agenda global, perversa, maligna, para atingir as crianças da nossa geração, para capturar a mente das nossas crianças. Ô, gente, se você olhar Hollywood, se você olhar Disney, se você olhar o que está por trás dos programas infantis na televisão, Brasil afora e mundo afora, não dá para bater as coisas, não combina infantilidade ou uma criança, a vida infantil, com tanta violência, com tanto misticismo, essa tendência de erotizar as crianças, essa ideia de confundir a cabecinha delas. Tem uma agenda terrível e uma mente maligna por trás. Me permita ilustrar. Eu estava no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, quando uma senhora, membro da igreja, uma membro nova da igreja, tinha chegado recentemente, ela tinha uma menininha de 3 anos, e um dia essa mãe me liga desesperada. Ela estava caminhando pelas ruas de Vitória, com a criança dela, a menina de 3 anos no colo, e ela cantava um hino, um cântico espiritual. E enquanto ela está andando e cantando, a menina no colo dela desfigura o rosto, olha com um olhar pesado para ela e começa a falar blasfêmias do nome de Deus. Ela tomou um susto, pensa que era um surto psicótico, dali mesmo vai para o médico não encontra nada, corre para um psicólogo, o psicólogo não encontra nada, e ela me liga. Eu disse: traz a sua filha aqui. Quando a mãe chegou, pastor, se assentou na minha frente, e eu conversando com a mãe, e a menina me olhando, num olhar pesado por cima. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus,
A menina saltou do colo da mãe, começou a serpentear no chão como uma cobra, falando blasfêmias e impropérios. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou a menina. E eu perguntei: mãe, me conta um pouco da história dessa filha. Ela me disse: meu marido, envolvido com misticismo, com sincretismo religioso, quando eu estava grávida, eu consagrou essa menina no ventre aos espíritos malignos. Há hoje, certamente, muitas crianças debaixo desta opressão. Quando esse menino é levado a Jesus, Jesus o liberta, Jesus o cura, Jesus o devolve ao seu pai. Os discípulos não puderam. Por que não puderam? Eles perguntam para Jesus quando chegam em casa: por que nós não pudemos? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Esta casta só sai com oração e jejum. Se vocês ainda não leram, eu recomendo a leitura desse livro. Para mim é a melhor obra sobre batalha espiritual em português, O Combate Cristão, de Mark Lloyd Jones. Ele diz que há demônios e demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. O que é importante entender, irmãos, é que não dá para viver hoje, sobretudo vocês jovens, que estão na linha de frente das lutas da nossa sociedade, sem preparo, sem tutano espiritual, sem musculatura espiritual, sem ter na mente a palavra de Deus, sem ter no coração a unção do Espírito de Deus, sem ter na vida o poder que emana do alto. Agora preste atenção: se nós não estamos tendo poder, não é por falta de poder, não é por falta de poder. O Senhor Jesus Cristo, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo diz que toda a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então não dá para estar no vale, discutindo a obra, sem orar, sem jejuar, e sem fazer o trabalho. Os discípulos estão no vale discutindo sem poder. Mas agora quero apresentar a vocês o terceiro painel. É a espiritualidade de Jesus. E você vai notar comigo que a espiritualidade de Jesus se caracteriza de três maneiras. Primeiro, oração. Versículo 28 diz que ele subiu o monte com o propósito de orar, e orou. Só Lucas retrata isso, que ele orou, porque Lucas é o evangelho que retrata Jesus como homem perfeito, e como homem perfeito Jesus foi homem de oração. E porque ele orou, as vestes resplandeceram, porque ele orou, o rosto transfigurou, porque ele orou, a Shekinah de Deus estava sobre ele. Sem oração, os céus não descem à terra. Sem oração não tem glória de Deus sobre a nossa vida. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para ir para a cruz. A conversa de Moisés e Elias, conforme Lucas 9:31, foi sobre a partida, a cruz. Então preste atenção nisso. Quem não ora, quando chega a crise, se desespera. Mas quando você tem uma vida de oração, ao chegar a crise, Deus já te preparou anteriormente, revestindo você de graça e poder para enfrentar a crise. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu.
Notem que quando Pedro falou aquela tolice para ele, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, de Moisés, outra de Elias, comparando, equiparando Jesus com Pedro e Elias, com Moisés e Elias, Jesus não se defendeu, ele orou. Ele está ensinando para você o seguinte: você não tem que se defender, você tem que orar, porque quando você ora, o Pai defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E a defesa do Pai foi clara: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A segunda marca da espiritualidade de Jesus, notem comigo, é obediência. Capítulo 9, verso 31 diz que a agenda da conversa de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a sua partida, sobre o seu êxodo, sobre a sua cruz. A pergunta é: quando ele desce desse monte, qual é o compromisso dele com essa agenda? Primeiro, confira o versículo 44. Jesus, que estava sendo indiretamente levado para aquela admiração popular pelos milagres realizados, claramente define para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem que eu vou mudar minha agenda, não pensem que eu vou alterar esse cronograma celestial. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Então note que ele não vai para a cruz como um cordeiro vai esperneando para o altar, ele vai para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz, mas ele foi para a cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e fazer de você filho de Deus. Agora notem comigo o versículo 51 desse mesmo texto. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia lhe ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Verso 53, os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sabe o que está dizendo aqui? Eu acho isso incrível, dá para ler no rosto dele. As pessoas olhar para ele, está indo mesmo, ninguém segura não, ele vai mesmo. Mas alguém pode perguntar: você está indo para a festa? Aproveitar a festa? Se alegrar com o povo na festa? Não, eu estou indo para morrer, eu estou indo para ser entregue, eu estou indo para ser preso, eu estou indo para ser cuspido, eu estou indo para ser esbordoado, eu estou indo para ficar nu, exposto ao opróbrio e à vergonha pública. Eu estou indo para morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Obediência. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus é marcada por oração, obediência e poder. O texto de Marcos 9, e só Marcos informa isso, que quando o menino foi levado a Jesus, o demônio convulsionou, jogou por terra, e Jesus diz assim: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. Vocês sabem que quando uma pessoa endemoniada é liberta, se ela não se rende a Cristo, que são coisas diferentes, ser liberto de uma possessão não é a mesma coisa de regeneração, conversão. Se a pessoa não assume um compromisso com Cristo, a casa fica vazia, os demônios podem voltar, e o segundo estado fica pior que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é categórica: sai e nunca mais volte. Meus irmãos, o Senhor a quem servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ninguém pode resistir à ordem de Jesus. Quando ele fala, os céus ficam em silêncio. Quando ele fala,
o inferno treme. Quando ele fala, a terra obedece. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Agora me permita encerrar dizendo a você uma coisa. Não dá para você ser um cristão hoje relevante sem esse poder. Eu não estou falando de falar de poder, mas de experimentar poder. E poder não se recebe na academia, poder recebe-se de joelhos. Poder não tem a ver com cargo eclesiástico. Uma criança, um adolescente, um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Me permita terminar contando um fato que marcou minha vida. Eu fui pregar, pastor, há alguns anos, na formatura do seminário de Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. Quando eu terminei de pregar, um dos formandos me chamou à parte e me contou a sua história. Ele me disse que no 4º ano, o ano em que ele estava se formando, ele recebeu um convite de uma das maiores igrejas nossas, para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. Isso é uma coisa inusitada. Nenhuma grande igreja convida para uma série de conferências um seminarista. Via de regra, convida um pastor mais experiente, mais conhecido. E eu costumo brincar que todo seminarista, sobretudo os formandos, tem uma leve sensação de que eles são fortes concorrentes com Charles Haddon Spurgeon. Então, ao ser convidado, ele botou seu melhor terno na mala, os seus melhores sermões, e foi se hospedar na casa do pastor da igreja. A conferência começava na sexta-feira, e antes do culto um fato inédito, estranho, acontece. Chega uma mulher apavorada na casa do pastor. Diz: pastor, preciso de ajuda. Eu falei: o que foi, minha irmã? Tem uma mulher endemoniada do lado da minha casa, está quebrando tudo dentro de casa, tem uma multidão na beira da porta dela, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, vamos lá comigo. O pastor disse: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife, um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas, e gaguejando dizia: eu só vim avisar para o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele embora não, pegou o cara pela mão, estava andando com ele na rua. De longe eles viram a multidão ao redor da casa, os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram em frente à casa, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão, e o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. Tremendo muito ele entrou. Quando ele entrou, se deparou com um quadro horrível. A mulher com os olhos arregalados, com os cabelos desdenhados, com o rosto desfigurado. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, ela lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E a mulher endemoniada rodeando, bufando como uma fera selvagem. Ele disse: pastor, a minha vida passou na minha cabeça como um filme, e eu percebi quão árido eu estava, quão seco, com conhecimento, mas vazio de poder. Lá pelas tantas, depois de 1 hora caída ao chão, ele começa a orar baixinho, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas. Diz: meu Deus, restaura a minha sorte, restaura o meu poder, restaura a minha autoridade. E quando ele ora assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordens aos demônios saírem daquela mulher. E a mulher ficou liberta. E ele, com lágrimas nos olhos, me conta uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: pastor, eu entendi
que não basta ser crente, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser líder, não basta conhecer teologia. Eu compreendi que eu precisava de poder, de poder. Hoje eu quero encorajar você, jovem, você que está aqui hoje, a imitar Jesus, a ser um jovem de oração, um jovem obediente, um jovem que tenha poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você fuja da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Que você fuja da espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Que você imite a Jesus, sendo um vaso nas mãos de Deus, para ter intimidade com Deus, para honrar a Deus pela obediência, e para ser revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Ó Senhor, aqui tem uma congregação com tantos jovens, jovens a quem Tu amas, a quem Tu resgataste da morte para a vida. O que eu te peço nesta noite é que Tu visites cada coração. Tu conheces a vida de cada um aqui, como está cada um aqui. E eu te peço agora, meu Deus, que Tu toques este coração, que o Espírito Santo seja derramado sobre cada jovem aqui nesta noite, que haja uma experiência linda contigo, que haja um mover do Teu Espírito, que haja um toque particular, íntimo, profundo, sobre a vida de cada um. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os livros não podem fazer, que agora o Espírito Santo, que sonda mentes e corações, atinge e alcance este jovem agora, revestindo-o com poder, que saiamos daqui hoje como um grande exército, a impactar a família, a escola, a universidade, as fábricas, os escritórios, os hospitais, o comércio, a cidade, o Brasil. Oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podem assentar. Obrigado, queridos.